Meus irmãos, nós já cantamos, oramos e nós vamos agora ouvir a pregação da palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia na segunda epístola, segunda carta de João. Fica no final do Novo Testamento, próximo ao Apocalipse. Segunda epístola de João. Nós vamos estar lendo os versículos de 7 até o final, 7 a 13. Versículos de 7 a 13. A palavra de Deus diz assim: porque muitos enganadores têm saído o mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não recebam em casa, nem lhe dei as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas a lhe escrever, mas não quis fazê-lo com pena e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos pessoalmente para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita mandam saudações. Senhor Deus Todo-Poderoso, acabamos de ler a Tua palavra, Senhor. Nós já louvamos, Te adorando, Senhor, e celebrando a Tua presença em nosso meio. E nós nos preparamos, Senhor, para ouvir a Tua palavra agora. Ó Espírito Santo, no Teu poder, que o Senhor use o Teu servo, para que a pregação da palavra possa cair nos nossos corações e produzir a 100 por 1, que possamos sair daqui edificados, Senhor, para fazermos também o nosso ministério lá fora. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós pregamos 1 João, expositivamente, estamos pregando a segunda epístola de João, uma epístola pequena, né? Apenas de 13 versículos, 3 mensagens, encerrando hoje essa carta. Uma carta de bons ensinamentos para a nossa vida, de um alerta para a nossa vida cristã, porque João nos ensina nessa carta a descrição de uma família cristã, de uma igreja fiel, de uma igreja autêntica, uma igreja fiel à verdade, né? Aos princípios da palavra de Deus, fiel a Cristo. Cristo é a verdade encarnada, não é? E por isso, o tema que nós demos a essa carta é a igreja cristã permanece fiel à verdade, não é? Permanece fiel à palavra de Deus. A pergunta que nós introduzimos é como permanecer fiel à verdade. Então, João vai nos ensinar nessa carta que é necessário, primeiramente, conhecer a verdade. Para você permanecer fiel, você tem que conhecer Deus, conhecer a palavra de Deus. Como que nós conhecemos a Deus? Através da palavra. Nós conhecemos também a Deus através de Cristo, porque Cristo é Deus conosco, é Deus encarnado, é o verbo de Deus. Mas, em segundo lugar, nós aprendemos que é necessário também andar na verdade. E aqui a nossa vida cotidiana, o nosso dia a dia, a prática cristã. Nós temos que praticar a verdade. Nós temos de andar de acordo com os princípios da palavra de Deus. Lembrando aqui que toda a preocupação de João ensinar esses princípios para nós é porque a igreja estava enfrentando a presença do gnosticismo, que negava, né, a divindade de Cristo e a pessoa, né, e obra de Cristo. Tá? Então, essas cartas para alertar a igreja. Né? Então, nós
em terceiro lugar, vamos aprender hoje à noite que além de conhecer a verdade, andar na verdade, é preciso continuar na verdade. É preciso ter uma permanência na verdade. A vida cristã, ela continua, ela não acaba. Enquanto Cristo não voltar, ela não tem fim. Não é? Porque depois nós vamos estar com o Senhor para sempre. Mas enquanto tivermos aqui, há uma necessidade de continuar na verdade. E é isso que João vai expor dos versículos 7 a 11. O apóstolo, após ter ensinado que o crente deve andar na verdade, agora ele alerta para a necessidade de nós permanecermos, de nós continuarmos. E o motivo é sempre lembrando que, tanto na primeira carta como na segunda, é porque nós temos falsos mestres, falsos cristos, né, com ensinos heréticos, com ensinos contrários às verdades do Evangelho, à sã doutrina, né, a doutrina. Por isso que aparece a palavra doutrina aqui no texto que nós lemos nesta noite. Então, o apóstolo, ele descreve sobre eles quem? Os falsos mestres. Não só aqui, como também na primeira carta que nós já pregamos. Então, nós vamos resumir aqui, de falar, né, de maneira mais direta aqui, porque nos demais sermão que vocês podem conferir lá pelo nosso canal no YouTube ou pela página no Facebook, vocês terão mais uma explanação melhor sobre isso, tá? Então, quem são os falsos mestres? São os pregadores do engano. Segundo aqui o texto da segunda epístola de João, ele diz que são enganadores que têm saído pelo mundo afora, o mundo da sua época, mas que chegaram até nós, nos nossos dias também. Os falsos enganadores, que traz doutrinas que não são bíblicas, que não são verdade. João os descreve, então, aí, como pessoas que saíram para enganar, têm o intuito de enganar, fazendo outras pessoas a cometerem atos errados, e não apenas ideias erradas. E eles procuram pessoas que estão em Cristo, pessoas que já conhecem a verdade. Eles procuram pessoas cristãs para semear o erro. Eles são descritos também como anticristos, né? Ou pessoas aí que se opõem ao verdadeiro Cristo, que se querem se colocar no lugar de Cristo, tá? E não é por acaso que nós temos aqui no Brasil ainda o Iri Cristo, né? Que diz ser Cristo, uma encarnação de Deus, não é? Estão aí, batem na nossa porta. Quantos são? Nós podemos perguntar para o texto aí. João aponta que são muitos enganadores, não são poucos, meus irmãos. São muitos. A propagação do mal, ela é grande, não é? É grande o número de enganadores que saem pelo mundo afora. É um número maior do que aqueles que pregam a verdade. Jesus falando aos seus discípulos, isso aconteceu antes que Jesus mandasse eles ir para os campos. Jesus falou para os seus discípulos que eles orassem, para que Deus mandasse trabalhadores para a sua seara. Porque eram poucos trabalhadores. Mateus capítulo 9, 37 a 38, né? Jesus disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Graças a Deus que Deus tem levantado durante todo o tempo pregadores, discípulos, que têm feito discípulos. E graças a Deus que o Evangelho chegou até nós. Mas, meus irmãos, o número que propaga o mal são maiores. Agora, o que é que eles negam? João responde aqui nessa carta, mais uma vez para nós. João afirma que eles negam que Jesus não veio em carne. São os que confessam, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Eles negam a humanidade de Jesus Cristo. Irmãos, nós entendemos e já pregamos sobre isso aqui. Jesus Cristo é Deus encarnado e Jesus Cristo também é homem, 100% homem. Quando ele morreu naquela cruz, era o seu corpo mesmo, físico, que estava sendo moído por nós. As suas mãos estavam sendo furadas. Ele estava sentindo a dor no nosso lugar, não é? E isso faz toda a diferença quando nós pregamos a palavra do Senhor, porque Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo homem morreu, Ele deu a sua vida por nós e Deus o ressuscitou dentre os mortos. E Ele está vivo, aleluia, amém por isso? Glória a Deus, e Ele voltará
E os irmãos sabem que não só Tomé, como os demais apóstolos puderam tocar no corpo dele e ver ali o lugar dos cravos, o lugar dos espinhos, onde a coroa de espinho foi posta na sua cabeça. E ele vai voltar no seu corpo para buscar a sua igreja. Amém? Então, meus irmãos, essa doutrina ela é negada por esses falsos mestres, pelo anticristo. Vocês podem conferir depois 1 João capítulo 4, de 1 a 6, texto que nós já pregamos. Mas de onde eles saíram? Mais uma vez é importante, porque João vai dizer tanto na sua primeira carta, lá no capítulo 2, 19, como nós temos o entendimento também aqui na segunda carta, que eles saíram do meio da igreja. Eles saíram de dentro da igreja. Foram pessoas que foram lá, não é? João não coloca os detalhes, mas a gente imagina que professaram a fé, foram batizados, e depois saíram negando a Cristo, saindo pregando contra Cristo, contra a verdade. Não é? Muitos têm saído também do meio da igreja nos nossos dias, e se oposto à sã doutrina, se oposto à verdade da palavra de Deus. Pessoas que se tornam servos do anticristo. A exortação, irmão, que João traz aqui, é para que a igreja continue firme na verdade e dela não se desvie. Continuar na verdade. Todos nós, durante toda a nossa vida cristã, corremos risco. A carta de Hebreus foi escrita para que os crentes hebreus não se apostatassem da fé, não voltassem para suas práticas anteriores, mas para que eles permanecessem firmes na fé. João também está escrevendo essa carta, para que esses irmãos permanecessem na verdade, continuassem na verdade. Ele diz, tenham cuidado, versículo 8, para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Irmãos, o apóstolo João está falando do esforço dele, do esforço dos demais apóstolos, que tinham doutrinado aquela igreja, que tinham ensinado aqueles irmãos a verdade, a doutrina correta, os ensinamentos corretos, para que aqueles irmãos continuassem, tivessem o zelo, o cuidado. E aqui, a nossa versão anterior, né, a NA, usava a palavra acautelai-vos, né, hoje é traduzida aqui na NAA por tenha cuidado. O que essa palavra quer dizer? Olhai, preste atenção, contemplai, vigiai, para que não se desvie ou perca as fiéis doutrinas, as doutrinas fundamentais da fé, da vida cristã. Então tenha cuidado, esteja atento, vigie. Porque, irmão, nós somos tendentes a nos esquecermos da verdade. Preste atenção, se eu ficar bem ali na porta, agora daqui a pouco dizer, você leu a Bíblia essa semana passada? Quantas vezes você leu a Bíblia? Eu já fiz esse teste e muitos irmãos passam e dizem, pastor, eu não li a Bíblia essa semana. Essa semana uma pessoa falou assim, pastor, eu tenho lido a Bíblia, mas no celular. Eu digo, meu irmão, não tem diferença. O que Deus quer é que você leia a Bíblia. Você a conheça. Glória a Deus por ter no celular. Eu tenho facilidade de ler a Bíblia no celular à noite, porque eu não preciso ficar com lâmpada ligada. O celular já dá a visão, né? A gente sabe que isso com o tempo também pode prejudicar a gente. Mas a gente usa celular para muitas outras coisas. Às vezes até para coisa que a gente não deve. Por que não ler a palavra de Deus? Então é preciso a gente aprender. E aprender e guardar aquilo que é ensinado na igreja. Que é ensinado no discipulado, que é ensinado na escola dominical. E esse é o motivo para a gente estar na escola dominical. E às vezes eu vou dar aula na escola, não posso ouvir. Hoje eu fiquei aqui ouvindo as aulas, irmão, que coisa maravilhosa. O nosso presbítero dando aula aqui. O presbítero Jean, o presbítero Rafael. Trazendo conhecimento, coisas que eu vi há muito tempo, que eles aprenderam também. Estão passando para a igreja. Fruto de pesquisa, de leitura. Tempo, demora, estudo demora. Você tem que se aplicar, você tem que se preparar, você tem que conhecer. Você não pode chegar aqui de qualquer forma trazendo algo imaginário para a igreja. Não, irmãos. É esforço, é dedicação.
Sabe, domingo é dia de você estar na casa de Deus, é dia de você estar na escola dominical, estar no culto à noite, é dia do Senhor, não é seu dia, é do Senhor. Então quando você não vem, você está perdendo as bênçãos de Deus, está deixando de aprender essa doutrina, de aprender a verdade. Então João está dizendo, irmão, vocês já aprenderam, agora não se aparte dessas verdades. Tenham cuidado. João exorta para que aqueles irmãos e irmãs permanecessem firmes naquilo que aprenderam e que foi ensinado com muito esforço pelos apóstolos. Agora, como que a gente sabe disso? Porque não só João vai falar aqui, mas os demais apóstolos também. Eu queria que você abrisse um texto que é muito conhecido, lá em Atos 20, capítulo 17 a 21 e depois do versículo 31. Olha, irmão, que coisa linda. Paulo, um apóstolo aí, um nascido fora de tempo, quando ele disse ele, que não era nem digno de ser apóstolo, né, mas foi chamado. Olha o que ele escreve. De Mileto, claro que está escrevendo é Lucas, mas está contando a história aqui, está Paulo aqui, que é o apóstolo. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrasse com ele. E quando chegaram, Paulo lhe disse, vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo. Olha só as palavras de Paulo, irmão, para a igreja. Desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor, com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pela cilada dos judeus, vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa. Ele está falando da sã doutrina. Ele está falando da verdade que aquelas igrejas tinham que conhecer, né? Testemunhando tanto a judeu como a gregos o arrependimento. Olha aí, irmãos, para com Deus, a doutrina do arrependimento e da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz, portanto, vigie, versículo 31, né? Lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Irmãos, os apóstolos se esmeraram, trabalharam duro para doutrinar as igrejas, para levar a verdade à igreja. Sabe, irmãos, então, João agora, ele está fazendo essa alerta para o perigo que aqueles irmãos tinham de perder o que tinham conquistado espiritualmente durante muito tempo, que os apóstolos tinham sofrido para levar a palavra a eles. Muitas vezes presos, açoitados, e nós sabemos que alguns deles, como Paulo e outros, foram mortos depois. Meus irmãos, o perigo de voltar atrás. Sabe, você está na igreja todo domingo à noite, ouvindo a palavra, vindo na escola, vindo na reunião de oração. Está te livrando do perigo de você abandonar a fé. Durante essa semana, entrando em contato com alguns irmãos. Ô, pastor, nossa, pastor, eu preciso voltar para a igreja, minha vida não está bem. Nós temos sentido falta da comunhão. Volte para a igreja. O que você está esperando? Meus irmãos, se não está na igreja, está longe de Deus. Porque a igreja é a família de Deus. Ou parte dela aqui na terra. Onde nós temos comunhão com Deus, onde nós prestamos conta, onde nós somos cobrados, onde nós somos alertados pela palavra, pela pregação do Evangelho. E aí, irmãos, para estar livre dos falsos mestres que trazia um novo ensino e que trazem hoje no nosso dia algo novo que aqueles irmãos não tinham. Eles estavam trazendo e isso causava curiosidade. Cuidado com as curiosidades, né? E com isto, estavam tentando roubar a fé daqueles irmãos. O desejo do apóstolo era que aqueles irmãos e irmãs recebessem a plena recompensa, o galardão completo. Não percamos o que já recebemos de Deus. Guarde, até receber o galardão completo na volta de Cristo. Essa alerta, meus irmãos, também é para hoje. Nós somos bombardeados aí pela mídia com divulgações da doutrina da prosperidade, igrejas que pregam e ensinam aos fiéis a negarem a soberania de Deus, quando diz que Deus prometeu e agora você tem que exigir, determinar
para que aconteça. Isso é algo frustrante, triste para nós cristãos que não agimos dessa forma quando a gente vê alguém agindo. Isso é pecado. Isso é uma afronta ao Deus Todo-Poderoso. Mas, meus irmãos, isso acontece. São os que exaltam a fé para resolver todos os tipos de problemas. E quando não acontece, é porque o fiel não crê. Decretam para Deus e nada acontece. Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer. Deus pode até agir com misericórdia e fazer acontecer. Não acontece, porque Deus não é mandado por homens. Ele não é um boneco para ser dominado por ninguém. Nós temos que chegar diante de Deus com humildade, com submissão e nos quebrantar diante dele. Há aqueles que nos nossos dias negam a pessoa e a divindade de Jesus, negam que o Espírito Santo é uma pessoa, afirmando que ele é apenas uma força, um vento. E assim negam a Trindade. Há também aqueles, irmãos, no nosso meio, no nosso dia, que afirmam que o Espírito Santo seria apenas uma falange de espíritos puros, que chegou à perfeição. E que você é mais um que vai chegar à perfeição, que vai se reencarnar e por aí vai. Cuidado, mas estão aí. São essas e outras heresias que estão sempre perto de nós. Por isso que nós temos que conhecer a verdade. Por isso que precisamos conhecer a Cristo. Mas voltando ao texto, João, em seguida, ele vai dizer: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Versículo 9 aí, que eu estou lendo. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Como tem a palavra doutrina, é o próximo estudo da sã doutrina que nós vamos dar na escola dominical no mês de abril. Você já fica sabendo aí. Então a palavra doutrina aparece aqui, a doutrina de Cristo. João aqui trata do perigo de ir além da palavra de Deus revelada. Irmãos, que esse perigo está aí, bate na nossa porta. E além dos limites doutrinários da Bíblia, e acrescentar a ela alguma coisa. E além da sã doutrina, daquilo que está revelado na palavra. Nós reformados, meus irmãos, cremos que a palavra de Deus, ela é suficiente, ela é inerrante, ela é infalível. Queria citar um dos textos aqui, referente a isso, que é Hebreus 4,12. Se você puder abrir sua Bíblia lá, Hebreus 4,12. Timóteo, Paulo fala muito a Timóteo sobre isso. Foi até exposto o texto aqui nessa manhã, mas eu quero usar o texto apenas de Hebreus. Hebreus 4,12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Presta atenção. Viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Aí apareceu, não é? Nos informando que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é viva, porque ela tem vida em si mesma. Ela não é um livro morto, mas um livro vivo. Quando você lê a Bíblia, a palavra de Deus, ela é gerada em você. A palavra de Deus te levanta, te põe para cima, porque ela tem vida em si mesma. A palavra de Deus, ela é operada no poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Mas diz também que ela é eficaz. Aqui é o poder da palavra, o poder do Espírito em ação. A palavra, ela é poderosa e sempre cumpre os propósitos para os quais ela foi designada. Por isso que fala que ela é como uma espada de dois gumes, ela corta dos dois lados. Ela vai entrando, ela vai fazendo um reboliço, ela vai cortando tudo que é ruim, tudo que é mal de dentro de nós, para nos aperfeiçoar à verdade. Por isso você tem que ler Bíblia, meu irmão e minha irmã. Ultimamente eu tenho pegado alguns livros da Bíblia para ler de uma sentada. Não sei se você já fez isso.
Livro pequeno. Esse dia eu li Ruth, como eu fui abençoado pelo livro de Ruth. Quando você consegue encontrar Cristo no livro de Ruth, é maravilhoso. Então, irmãos, precisamos ler a Bíblia. Não temos necessidade que nos tragam novas revelações quando você conhece a Bíblia. Pois tudo que Deus tem para nós já está claro nas Escrituras. E a palavra de Deus vai nos revelar que o último profeta é Cristo. Tem muitas pessoas aí dizendo que é profeta hoje, trazendo revelação de Deus para você que não está na Bíblia. O profeta de hoje é esse que prega a Bíblia, a palavra de Deus, aquilo que está revelado, que está escrito, que você pode conferir. Não é achismo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 diz que antigamente Deus nos falou, muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Cristo é o último profeta. Mas, meus irmãos, a alerta do apóstolo João é válida para os nossos dias. Estou sempre repetindo isso. Pois todos nós estamos cercados pelo liberalismo teológico, estamos cercados pelo misticismo, nós estamos cercados pelo pragmatismo. Irmãos, isso acontece nos nossos dias. Isto é, muitos hoje creem que em vez do culto de adoração e pregação, as reuniões da igreja deveriam entreter os incrédulos, trazer entretenimento, né? De forma a gerar uma experiência que torne Cristo mais desejável para eles. Ô irmão, como que a gente vê isso hoje nas igrejas? Deixa de ser culto, não é? Cada vez mais as igrejas estão trocando a pregação da palavra de Deus por dramatizações, shows variados e coisas semelhantes. O pragmatismo emprega qualquer método que atrai uma multidão e estimula a reação desejada na vida das pessoas. O que importa é o ajuntamento, é o crescimento numérico e não espiritual. Não a pregação da palavra. O que importa é a igreja crescer em número. Por isso que vocês veem por aí, não estou falando que todas as igrejas grandes, em números, são dessa forma. Mas uma boa parte delas são. Falta a pregação genuína, fiel da palavra de Deus. O que o apóstolo João ensina é que temos que permanecer na verdade, em Cristo, na palavra revelada. Geralmente os falsos mestres trazem ensino que distorce aí a palavra, que distorcem a cristologia, a doutrina de Cristo. Era o que estava acontecendo no tempo do apóstolo João. Cristo é o centro das Escrituras. Se você tirar Cristo das Escrituras, o Cristo encarnado, morto e ressuscitado, pode rasgar a Bíblia. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. O recado está dado de João. Permaneça na verdade. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se você permanecer, você tem tanto o Pai como o Filho. Em seguida, João proíbe que os irmãos recebam e hospedem os falsos mestres em suas casas. Aqui é preciso a gente ter um entendimento, irmãos, desse texto, porque a gente às vezes até cita ele um pouco fora do contexto. No início da igreja primitiva, era comum os crentes receberem e hospedarem os apóstolos, os evangelistas que saíam viajando, pregando o evangelho, ensinando a sã doutrina. E viajavam. E os irmãos não deixavam que eles fossem para os hotéis. Quando a gente vai pesquisar sobre isso, os hotéis daquela época eram complicadíssimos demais, não tinha limpeza. Então, tanto Bacre como outros vai falar que tinha muito piolho, tinha pulga, né, nos hotéis, não tinha uma boa recepção naquela época aí. Então os cristãos eles se preparavam para hospedar os apóstolos, os evangelistas nas suas casas, né, os que viajavam. Então a hospitalidade tornou-se um ato de amor. E por isso nós vamos encontrar, irmãos, recomendações na Bíblia. Paulo mesmo em Romanos, capítulo 12, 13,
ele diz: ajude a suprir a necessidade dos santos, pratique a hospitalidade. Então receba os irmãos que estão de viagem, hospedem nas suas casas e tudo mais. Agora aqui, irmãos, é preciso a gente entender que João proíbe os cristãos de hospedarem os falsos mestres, os anticristos, né? Ao não hospedar os falsos mestres, os cristãos estavam se guardando de qualquer apoio às falsas doutrinas. Eles estavam se guardando de qualquer amizade que desse o direito, a oportunidade para que as heresias fossem semeadas em suas casas. Por isso que ele vai dizer aí, no versículo 10 e 11, nem recebam, nem dê as boas-vindas a eles. Porque hospedar era um risco de estar dando as boas-vindas ao falso ensino e sendo aí cúmplice das suas obras iníquas. Então, João vai aí proibir, nem recebam em casa, nem deem as boas-vindas. Isso vale também para os nossos dias. Cuidado. Quando você abre a sua casa, quando você deixa alguém entrar com um falso ensino, com uma falsa doutrina, você está correndo o risco de ser cúmplice. Mas, meus irmãos, João encerra a carta. João encerra a epístola salientando o valor da comunhão e da alegria cristã. Preste atenção, porque essa palavra que ela mexe muito com a gente. Sabe por quê, irmãos? Olha, primeiramente vamos ler o texto, versículo 12 e 13. Ainda tinha muita coisa a lhe escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta. Pois espero ir visitá-los e conversaremos pessoalmente, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita mandam saudações. Bom, aqui os filhos da irmã eleita são os irmãos na fé. João está escrevendo a uma das igrejas que ele tinha contato, tinha plantado, nós já falamos isso na primeira mensagem. Ele está mandando aqui salvação de irmãos que estavam com eles àquela igreja. Mas, meus queridos, é importante sabermos que naquela época a única forma de comunicação à distância era uma carta. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha telefone, não tinha nada. Então tinha que escrever carta. Eu vivi um tempo bom ainda lá no Ibel, quando a gente passou por lá, que era escrito, não tinha celular naquela época. Tudo tinha que ser escrito, mandado recado, bilhetinho, carta. Irmãos, isso não foi há muito tempo atrás, não. Foi em 1995, 96, por aí. Você que nasceu depois desse tempo, você não viu o que é sofrimento. A gente tinha que ir para os orelhão telefônico, enfrentar uma fila para ligar. Eu, recém-casado com a Cléia, de lua de mel, tinha deixado ela lá. E tinha que pegar uma fila para poder falar, era uma dificuldade. Você tinha que ter os tantos de minutos que você podia usar o telefone para ligar para casa. Hoje a gente tem tudo na mão. Mas, sabe, o desejo aqui de João, ele disse: olha, eu tinha muita coisa para escrever, mas não cheguei a escrever tudo. Escrevi só o que era necessário para vocês, porque o meu desejo é ir ter com vocês. Irmãos, a comunhão é algo muito gostoso. É algo muito bom. Esse é o desejo de João. Para João, nada substitui o contato humano. O desejo era a comunhão presencial com os irmãos e irmãs daquela igreja. Ele queria ir ter com eles. A igreja do Senhor Jesus é uma comunidade relacional. Esse é o motivo pelo qual a igreja teve tanto prejuízo nessa pandemia, meus irmãos. Falta da comunhão. Perderam a comunhão. A comunhão dos santos, de estar junto, cultuando a Deus, servindo ao Senhor. Quem permanece na verdade tem o desejo de viver na comunhão com os irmãos. Tem desejo de viver na comunhão dos santos, aquele que permanece na verdade. E esse é o testemunho que João está dando aqui. Eu quero ir para estar com vocês. Paulo também escreve, eu não lembro qual é a igreja que ele escreve, mas Paulo escreve e diz: irmãos, o meu desejo é me recrear com vocês. É ir ficar com vocês um tempo aí, ter comunhão com vocês. Que delícia, que coisa deliciosa essas palavras. Recrear-me com vocês. Irmãos, nós precisamos então aí valorizar a comunhão. Concluindo e terminando, resumindo o que nós aprendemos, a igreja cristã, ela permanece fiel à verdade. Foi o que o apóstolo João nos ensinou nesta epístola. Como permanecer então fiel à verdade? Conhecendo a verdade,
andando na verdade, continuando na verdade, sem dela se afastar. Não basta conhecer a verdade e andar na verdade, é necessário continuarmos firmes, conhecendo, lendo a palavra, conhecendo mais de Cristo, conhecendo a Deus e fazendo Ele conhecido. E por isso temos que estar alerta, pois o mundo está cheio de enganadores, falsos mestres, que batem na nossa porta, trazendo o falso ensino. E em último lugar, concluindo aqui, lembre-se que a igreja do Senhor Jesus é uma comunidade relacional. A comunhão, ela é presencial, por isso não deixemos de congregar como é costume de alguns, e por deixar de congregar, se afastam dos caminhos do Senhor. Nós devemos fazer a demonstração, até que o dia do Senhor chegue, porque Ele se aproxima. Nada deve nos impedir de estarmos juntos na presença de Deus, adorando e desfrutando da comunhão com Deus e com os nossos irmãos. E é nessa comunhão que nós somos edificados pela verdade. João disse: tenho muita coisa para vos escrever, mas prefiro estar com vocês e falar cara a cara das verdades de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Nós vamos orar, concluindo, louvando a Deus por essa carta, por esses preciosos ensinamentos que nos trouxe nestas noites. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos. Te louvamos, ó Deus, por essa palavra escrita, revelada para nós. A preocupação do apóstolo João com a igreja do Senhor. A preocupação de que essa igreja cristã permanecesse fiel à verdade. Mas o apóstolo nos deixa claro que é preciso conhecer a verdade, andar na verdade e permanecer na verdade. E termina a sua carta nos mostrando a importância do relacionamento, da comunhão, de estarmos juntos uns com os outros. Pai, aplica essa palavra no nosso coração, que nós possamos amar a leitura da Bíblia, que nós possamos amar a Cristo, que nós possamos amar a sã doutrina. Ó Deus, João falou aqui do arrependimento, João falou aqui da fé, João falou de Cristo, Cristo encarnado, e que nós possamos conhecê-lo a cada dia. Pai, abençoa nossos visitantes que aqui estão nessa noite, que o Senhor derrame graça sobre cada um, e que eles possam também conhecer a verdade, e amar a tua igreja, e amar a Cristo e seguir a Cristo. Pai, fica conosco, nos guarde de todo mal, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, o poder e a consolação do Espírito Santo reine sobre nossas vidas e sobre todo o povo de Deus, espalhado por todos os lugares longínquos da terra, agora e para todo sempre. Amém. Amém.